Fala aí, torcedor do Palmeiras, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, chegando aqui com as últimas informações do Palmeiras, as últimas informações do mercado da bola do Verdão. O Palmeiras está prestes a dar um chapéu no Flamengo pelo Danilo, também informações aqui sobre a chegada de Nino e também Barbosa, também proposta milionária pelo Gustavo Gomes. André Hernan trazendo informação quente aí do mercado da bola do Verdão. Então bora acompanhar aqui o Fala Fonte, vamos acompanhar aqui as últimas informações do Palmeiras, mas antes, peço para você fortalecer com like, se inscreva, também ative o sininho das notificações, mas agora, bora pro vídeo. Tem a ver com o Zenit aqui, tem a ver com o Zenit, ele mandou assim, ó, Zenit foi campeão. E aí? A situação do Nino evolui? Hernan e Bruno Andrade? Bom, vamos lá. No fim de semana saiu uma notícia de que poderia esfriar, de que poderia não acontecer o Nino por causa da chegada do Barbosa. Consultei algumas fontes do Palmeiras que me disseram que nada mudaria ou nada tinha mudado até então. Uma outra ala do Palmeiras me disse, tem que ver se os russos não vão dificultar a saída dele, porque ele está bem, foi campeão, destaque. Sim. No sentido financeiro. O Palmeiras manda uma oferta e o Bruno Andrade traz a informação de que eles queriam um pouco mais. Então, assim, dentro do Palmeiras, há esse pé atrás em relação a será que eles vão aumentar a oferta de última hora? Porque, assim, tem uma conversa muito bem encaminhada com os empresários, o jogador vê com bons olhos vir, topa vir, e tem já um modelo de contrato pronto. Tá. Tempo, luva, salário, tudo pronto. A questão é agora como o Palmeiras vai trabalhar com o Zenit. Agora eles estão no meio da comemoração, aquela coisa toda, é o pós-comemoração, mas o Palmeiras deve avançar essa semana para sim ou para não. Tem uma ala lá que diz que continua tudo como está, que não mudou nada, que não tem, Nino esfriou, não tem nada disso. Sim. Tem uma outra ala que diz, tem que ter pé atrás com os russos, porque tem lá a história do Claudinho e outras histórias de jogadores como que o Zenit falou, beleza, topo negociar e depois mudam as condições em cima da hora. Até porque você e o Bruno Andrade trouxeram aqui, eu também tenho essa informação que a chegada do Barbosa não impede em nada a contratação do Nino, né? Zero. Não, perfeito. Ô, Bruno Andrade... Fui agora fazer Não, em relação ao Nino, eu até mandei um negocinho agora pro Hernan aí, como o Hernan tava falando sobre o Nino, fui consultar uma fonte minha do lado do Zenit, né? Porque o Hernan falou bastante do lado do Palmeiras, do lado do jogador. Eu procurei uma fonte com quem eu já falo há algum tempo sobre Zenit, para confirmar aquela questão do se o Zenit for campeão, isso mais ajuda ou mais atrapalha a situação do Nino. E a informação continua a mesma. Essa fonte reforça a ideia de que o Zenit campeão, na verdade, mais ajuda do que atrapalha. O Zenit continua pedindo 20 milhões de euros. Lá atrás eu cheguei a dar a informação e continuo com ela de que o Palmeiras inicialmente disposto a pagar 15. Então hoje, ou pelo menos lá atrás, existiria essa diferença financeira de 5 milhões de euros, mas que com o Zenit campeão, o Zenit se calhar pudesse renegociar esse valor ou reduzir esse valor. As conversas continuam, há esse otimismo do lado, enfim, pelo menos de uma ala do Palmeiras em relação a essa negociação. O Nino, no Brasil, vê o Palmeiras com bons olhos. O que essa fonte explicou também é que o Zenit talvez aguarde propostas da Europa para o jogador, e aí pode ser importante, porque se o Palmeiras topar dar 15 e alguém na Europa topar dar 20, o Zenit naturalmente vai dar prioridade para quem paga mais. Então, o que pode ser aqui hoje o maior obstáculo do Palmeiras não é nem somente uma questão mesmo financeira, é uma questão de mais interessados no futebol europeu, mas basicamente é isso. O título, conforme nós falamos, mais ajuda do que atrapalha a situação do Nino, que nada tem a ver, e vocês lembraram muito bem, com a situação do Barbosa. Abel Ferreira e o Palmeiras, ambos querem os dois jogadores agora no meio do ano. E é importante também, assim, vai sair alguém da zaga titular hoje, na janela? Eu perguntei especificamente sobre um jogador que é o Gustavo Gomes, que já teve proposta para sair, foi negado, o Palmeiras não autorizou a saída e ele acabou ficando. Eu perguntei especificamente para a minha fonte da alta cúpula do Palmeiras sobre Gustavo Gomes. A resposta foi, não tem nada por ele, acreditam que não, mas assim, o que me disseram foi, vai que ele arrebenta na Copa do Mundo, já está lá nos Estados Unidos, a MLS olha. Sim, antes o mercado árabe tinha tentado contratar o Gomes. É um mercado totalmente voltado para o Gustavo Gomes nesse momento. Se fala mas assim,
Possibilidades. Possibilidades. Nada cravado. Nada concreto. Fala, Bruno Vicari, você tá de novo no Rio aí. Cara, eu não gostei muito do seu óculos não, pra ser bem sincero. Não achei que combinou com o seu estilo. Mas tudo bem. Coloca pra cabeça. Não, coloca na cabeça. Você me dá uma sugestão. Eu vou trocar. Tá bom, obrigado. O próximo eu troco. Eu troco obrigado. Tudo. Não, em cima do que o Hernan e do que o Bruno estavam falando, até pedir um pouquinho da experiência, do feeling deles, né? Já que eles estão muito acostumados também com o mercado. Ontem, quando tava aquele rolo todo lá, rolo não, né? Mas aquela questão, aquela novidade lá de, o Danilo não jogar, né? 12 jogos e tal. E isso surpreendeu, né? O fato dele não entrar em campo. Eu conversei com uma fonte lá no Palmeiras e aí só mandei aquele olhinho, sabe, Bruno Andrade? E falei assim, e esse Danilo aí que não fez 12 jogos? Aí a fonte já deu risada, sabe, Bruno? Aí eu falei assim, tem Danilo e ainda tem essa questão do Nino, hein, essa semana. Porque ficou muito essa especulação, desistiu, tá mais longe, tá mais perto. Aí a fonte respondeu assim, vamos ver o que o mercado nos traz nos próximos dias. Então, não, sabe, Bruno Andrade e Hernan, aquela coisa assim, não confirmou nem desmentiu, deixou no ar a questão? Vocês têm experiência nisso. O que quer dizer, hein, quando deixa no ar? Não, assim, no Palmeiras, muitas vezes a leitura que eu faço de respostas no Palmeiras, elas são muito protocolares às vezes, né? Uhum. Mas elas têm um fundinho ali sempre por trás, ali, algo embutido. Quando o Palmeiras diz, vamos ver o que o mercado diz, é o que eu estou falando aqui. É chegar e falar assim, foram campeões, Nino, tudo bem? Empresário do Nino, tudo bem? Beleza, vamos lá, vamos sentar? Russos. Não. Eu tenho aqui uma proposta, não estou chutando aqui. Eu tenho uma proposta do West Ham. O West Ham quer pagar 20. 20 a gente não paga, o Palmeiras não faz leilão, muito obrigado, estamos com o Barbosa aqui. Pode ser, é isso, é totalmente isso. Nino, vamos sentar aqui, vamos. O Zenit quer 2 pau a mais, 2 milhões a mais. O Palmeiras pode tentar negociar, parcelar esse valor e tal e chegar num acordo. Vamos ver o que o mercado diz. Vamos ver o que o mercado diz, vamos traduzir aqui em português claro. É o que o Zenit vai decidir. Caramba, Né, Bruno Andrade? Ainda tá falando do Danilo, que a gente entrou nesse tema, e é um jogador que está muito valorizado, né? E a torcida até mandaram aqui no nosso chat. Investe esse dinheiro que contrataria o Nino e vai pro Danilo. O Palmeiras é público. O Palmeiras tem interesse no Danilo, mas não tem a proposta na mesa, né, Bruno? Olha, deu sorte, porque o meu Discord, enfim, voltou, caiu e voltou. Mas vamos lá, então, em relação a Danilo. Naturalmente, quando o Danilo fica fora do jogo de ontem do Botafogo contra o Corinthians, a primeira e óbvia ideia que passa na cabeça, seja do torcedor ou do jornalista, e aí, o Danilo não vai jogar porque não quer completar o 13º jogo e inviabilizar uma negociação no futebol brasileiro? Tem a ver com questão de carga física? E naturalmente o Vicário foi atrás, o Felipe, você foi atrás, o Hernan foi atrás, eu fui atrás. Eu acho que felizmente as nossas notícias convergem para o mesmo lado, vai tudo ao encontro daquilo que é a apuração principal. É um pouco dos dois, também é por uma questão de carga física, de se poupar, pensando evidentemente em Copa do Mundo. O Danilo muito provavelmente seria só uma hecatombe, como disse o Hernan, como costuma dizer o Hernan, para o Danilo ficar fora dessa lista de 26, mas tem a ver também muito com o mercado de transferências, tem muito a ver com o mercado brasileiro. E aqui eu vou trazer tudo aquilo que eu tenho e vocês complementam quando acharem por bem durante essa conversa agora sobre o Danilo. Ponto importante, o Danilo continua priorizando o futebol europeu, especialmente o futebol inglês. É o sonho dele, trocar o Botafogo pelo futebol europeu, especialmente o futebol inglês. Recordo aquilo que eu disse várias vezes e até muitos torcedores do Botafogo me perseguiram. O Botafogo conta com a venda, conta com a negociação do Danilo no meio do ano. É quase que um dado adquirido internamente que o Danilo será negociado. Resta tentar entender depois para quem e por quanto, se pós ou antes da Copa do Mundo, mas que será negociado, vai ser negociado. Preferência pelo futebol inglês. Uma informação importante aqui, exclusiva do Fala Fonte. O Manchester United na Inglaterra é aquele que mais tem interesse no momento na contratação do Danilo. Já procurou informações sobre o Danilo, tem acompanhado a evolução do Danilo, seja
no Botafogo ou na seleção brasileira. Lembrando que o United vai ter uma vaga no meio-campo, vai sair o Casemiro, até pode existir ali mais alguma dança de cadeiras no meio-campo do Manchester United, mas sim, o Danilo é uma opção, é um alvo do Manchester United. Olhando para o futebol brasileiro, o Danilo reconhece e o Botafogo também reconhece que se porventura não chegar uma proposta significativa do mercado inglês, do mercado europeu, o mercado brasileiro, especialmente o Flamengo e Palmeiras, olham com muito interesse para o Danilo. Muito interesse mesmo. E aqui trago mais informações importantes. Há algumas semanas o Flamengo fez uma abordagem, aliás foi quase que pública, muita gente pegou nessa informação. O Flamengo foi atrás, foi tentar entender o que será ou o que seria do Danilo no meio do ano. E chegou até a colocar alguns valores em cima da mesa para as pessoas que trabalham com o Danilo. Não para o Botafogo, mas com o Danilo. E assim que essa não foi proposta, foi uma intenção, foi uma tentativa de tentar entender quais serão os próximos passos do Danilo, assim que o Flamengo entra na jogada, rapidamente o Palmeiras tem conhecimento dessa situação e a informação que eu tenho é que a Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, fez passar a mensagem para as pessoas que trabalham com o Danilo a seguinte frase, ou pelo menos a seguinte ideia: eu, Leila, eu, Palmeiras, vou cobrir tudo aquilo que oferecerem para o Danilo no mercado interno. Mercado interno, leia-se Flamengo ou Cruzeiro, se fosse o caso, mas o caso é o Flamengo. Então é o Palmeiras que, para já tem a prioridade do jogador no Brasil, caso ele seja negociado no Brasil, e agora é o Palmeiras que foi para cima e disse que, olha, eu cubro tudo aquilo que o Flamengo entregar, seja para o Botafogo ou para o jogador. E foi nesse momento também que o Flamengo meio que saiu de cena e volta a dizer, a informação que eu larguei lá atrás, o Flamengo vai contratar um meio-campo com características de Danilo. Não será mais o Danilo, ou inicialmente não será o Danilo, mas quer um jogador com características de Danilo. Até por isso a gente trouxe na semana passada aquela discussão. Será que vai ser o Marcos Antônio do São Paulo? O São Paulo vai fazer jogo duro pra caramba para libertar o jogador? Mas é isso. Então, o United tem interesse, o Danilo prioriza o futebol inglês, sabe que tem mercado no Brasil, então se ele fizesse o jogo ontem contra o Corinthians, ele ficaria inviabilizado de jogar o Brasileirão por outra equipe que não fosse o Botafogo, então ele preferiu se resguardar fisicamente e também numa questão de mercado. Vários cenários estão abertos para o Danilo nesse momento. Até para complementar o que o Bruno Andrade trouxe aqui, essa questão coisa, é importante. Felipe. Pode falar, só rapidinho, Bruno Vicari. Felipe. Da questão do Danilo é porque, assim, o que eu apurei junto ao Botafogo é que o Danilo comunicou na manhã de ontem, antes da partida, que ele tinha um certo receio em atuar essa partida contra o Corinthians, até pelo que o Bruno Andrade falou. Pela questão física, que ele poderia se lesionar, que a convocação estava aí e ele deve ser um nome certo na lista do Ancelotti. Então, pesou todas essas questões para que o Danilo pedisse para não atuar contra o Corinthians. E também, claro, a questão dos 12 jogos, que ele já atingiu o limite, tem uma porta aberta no Brasil, 2 clubes que estão na disputa para contratar o Danilo, mas o que nós sabemos aqui, o que nós temos de informação na ESPN, é que ele dá prioridade para o futebol europeu. Zenit, como nós já trouxemos aqui, é um clube que já fez oferta, está muito interessado, mas o Danilo e seu staff não têm interesse neste momento em atuar, em ir para o futebol russo. Fala, Bruno Vicari, você que aí... cadê seus personagens? Você estava trazendo uma galera, a galera sumiu aí, eu acho que eles não estão gostando de você. Acho que ninguém quer ficar conversar com você, no caso. Não, eu vim um pouquinho mais pra cá, a galera continua ali. E, aliás, é que a galera parou agora, porque tá tendo uma obra ali agora, ali do lado, e acho que o pessoal tá no horário de almoço, de descanso. Fizeram uma roda de capoeira ali, você viu, Cadu? Mas o pessoal parou agora. Por que você não entrou? Acho que eles cansaram. Se voltar... eu ia dar o chamado rabo de arraia, que eu sou especialista nessa também. Mas daqui a pouco eu vou lá. Se eles voltarem, eu vou lá. Se eles voltarem, eu vou, prometo. Não, o que eu ia acrescentar é o seguinte, né? A gente tá falando tanto do Danilo, do preço, do valor. Cara, ele pode se tornar um jogador de Copa do Mundo em algumas horas, né? Então não sei o quanto isso automaticamente valoriza ainda mais o jogador, uma, entre aspas, simples convocação. E mais com um potencial muito grande de se valorizar ainda mais durante o Mundial. Então é claro que acho que quem quer comprar nesse momento tem intenção de fazer o quanto antes da Copa. E não sei se quem quer vender ou negociar seguraria aí mais algumas semanas, um mês aí com esse potencial de lá na frente o jogador valer ainda muito mais. Exatamente. O Hernan, mandaram aqui no chat para você, ó, o Eri
mandou assim: o Hernan, Gabriel Jesus vem pro lugar do Flaco, Julián Álvares vai pro Barcelona e Flaco vai pro Atlético de Madrid. O Flaco pode deixar o Palmeiras, mas o Gabriel Jesus... Já saiu a convocatória final da Argentina? Pô, boa produção, se vocês conseguirem aí, eu vou pesquisar aqui também. Mas o Gabriel Jesus voltar pro Brasil agora... Tinha a pré, né? Não volta, né? Saiu a pré, não sei se a Flaco final tá já na pré. saiu. O Flaco tá na pré, tem que ver a final, se já saiu. Não, é uma teoria legal da conspiração essa, mas é um movimento interessante. Parece sentido. A questão é, o Atlético de Madrid perde um jogador que está mais do que consolidado. O Flaco é uma aposta para a Europa. Sim. Vamos pensar, né? É um jogador que se destaca aqui na América do Sul, que faz os gols que está fazendo. Quando chega na Europa, ele é uma aposta. O Vitor Roque, quando saiu daqui, foi uma aposta para lá, né? Outros jogadores aí que a gente pode citar que bateram e voltaram. O Gabigol bateu e voltou. Era uma aposta. Né? Aí não estamos entrando no mérito do que aconteceu com ele lá, porque eu sei que teve lesão, que, enfim, ele era tirado de lista de relacionados, o Gabigol. Tem uma série de coisas que acontecem, né? No caso do Flaco Lopes, seria uma aposta. Trocar um jogador consolidado ou, né, substituir por uma aposta. Não sei se é o mesmo tamanho. Então é legal essa dança de cadeiras e tal, porque o mercado se movimenta, mas tem que ver se realmente isso vai acontecer. Mauro, sobre o Palmeiras, agora está com questões de contusões. Assim como o Flamengo está sofrendo com isso, está sofrendo o Palmeiras também. Agora tem as contusões, como a do Sousa, teve a do Vitor Roque, e tem a contusão que é o Paulinho, né? E o Paulinho foi até tema na coletiva depois, eu vi esse trecho, em que o técnico, ele fala, um jogador que ele não pode contar, né? E eu acho impressionante como continua o Palmeiras sem explicar para a sua torcida o que acontece. É o caso do De La Cruz no Flamengo, só que o pessoal que contratou já foi embora, não está mais lá para explicar, né? Mesmo assim deveria explicar. Nem no plástico ontem ele joga, nem na emergência o cara joga no plástico. E o Paulinho entrou no segundo tempo, poucos minutos. E o que eu fico pensando é o seguinte, mesmo que ele amanhã fale, o Paulinho agora pode jogar, a sequência de jogos ele está 100%. Ele vai ser o jogador de força e velocidade que ele sempre foi. Esse jogador que o Palmeiras contratou ainda existe, ele vai conseguir jogar dessa maneira, porque o Paulinho é um jogador muito forte, de boa técnica, bom finalizador e que tem naquelas arrancadas uma das suas características. Ele põe na frente, ele tem corpo para aguentar o tranco na disputa de corpo com o adversário, ele tem técnica para reter a bola nos pés, sabe dar um passe, sabe finalizar, formou uma ótima dupla com o Hulk, inclusive nisso, dois jogadores muito fortes, tecnicamente e fisicamente. Ele vai ter essa condição, ele vai ter que se reinventar e virar um jogador de uma outra característica. A gente não sabe ainda, porque não há nenhuma certeza, né? Nisso eu acho que o Palmeiras deveria explicar para a sua torcida, né? Não é para mim não, explicar para o torcedor do Palmeiras. O que aconteceu? 18 milhões de euros, mais dois jogadores, por um atleta muito bom, mas que até hoje segue essa incógnita. E agora, com as lesões do Vitor Roque e do Sousa, o Paulinho torna-se ainda mais importante para o Palmeiras, né? Nessa reta final aí de temporada pré-copa, digamos assim. O jogo de sábado, achei que apesar de ser um jogo com muitas interrupções e pouco tempo de bola rolando em relação ao que poderia ser, o jogo teve algumas virtudes, né? Os times tentaram ser, o Cruzeiro tentou ganhar também o jogo, então acabou sendo um jogo com boas oportunidades, teve trocação ali em alguns momentos, é verdade, mas foi um jogo legal, acho que foi um jogo bacana de acompanhar em relação à média dos jogos do Brasileiro, não foi um jogo ruim não, mas o Palmeiras, pelo tropeço contra o Santos, em casa, uma vitória seria importante sobre o Cruzeiro, para tentar justamente aproveitar a perspectiva do Flamengo não vencer, como aconteceu, né? Mas enfim, ainda tem a possibilidade de com o empate segurar a liderança, fica na liderança durante a Copa, isso é interessante. Acho que assim, nada vai se redefinir sábado também, né? Nada define sábado, tem mais de um turno pela frente. É legal o jogo, pode ser decisivo lá na frente, tem peso esse jogo, mas não é o jogo que decide o campeonato, né? Esse jogo tem que ser encarado com uma certa cautela, digamos assim, por ambos os times. Ô Danilo, não sei se foi impressão minha, mas o Abel parecia incomodado com essa história de Paulinho, falou, não, vocês perguntem lá pro departamento médico que eu não vou falar mais. O que eu sei é que eu não posso jogar, posso contar com um jogador que é um jogador especial e tal. Eu também senti ele incomodado e eu acho que, eu não vou lembrar, mas acho que faz mais ou menos um mês ele deu uma entrevista dizendo assim, não, agora eu só vou falar de campo, eu não vou mais ficar falando das partes de arbitragem, não vou falar de calendário e eventualmente, claro que ele volta a falar dessas coisas. Mas do Paulinho ele tem evitado mesmo e eu concordo muito com o que o Mauro disse, que eu falo, na verdade eu falo isso também há muito tempo sobre o Vitor Roque também, quando o Vitor Roque estava ali
sendo sequestrado praticamente, porque ele sumiu sem nenhuma explicação. Eu acho que já peca muito em conversar com sua torcida sobre essa situação. Inclusive, já conversei com algumas pessoas do Núcleo de Saúde e Performance, os mesmos entendem que sim, que eles também não são tão transparentes quanto que eles poderiam ser. E aí depois eu perguntei, mas então a determinação é de quem? E não tive mais resposta. Então eu imagino que seja uma determinação vinda de cima, não sei se do Anderson, da Leila, porque ninguém quer deixar claro, acho que é uma coisa que deveria ser muito explícita para todo mundo. Olha, o Paulinho vai jogar 20, 30, porque acontece? Quando você não explica, a torcida do Palmeiras ficou brava, porque em uma das substituições, quando o Sousa foi substituído, o Abel colocou o Evangelista. E a torcida falou, por que não colocou o Paulinho? Bom, porque o Paulinho não tem condição de jogar 60, 70 minutos. Mas então, a comissão, a diretoria, eles poderiam ter deixado isso claro desde o começo, embora quem acompanha ali o dia a dia saberia que ele não ia poder jogar tanto, mas se fosse mais claro, esse ruído não ia existir. É a mesma coisa quando, faltando 15 minutos, o Abel substitui, coloca lá Jefté, coloca Kelvin. A torcida, mas meu Deus, por quê? Porque você já tinha feito as substituições durante o jogo. Então tá aí as últimas informações do Palmeiras dessa segunda-feira, dia 18 de maio, a mídia falando muito do Verdão, né? Palmeiras que entra em campo agora nessa próxima quarta-feira pela Libertadores, fase de grupos ainda, né? Palmeiras está praticamente classificado, é líder do grupo F. Palmeiras que enfrenta então o Cerro Porteño nessa próxima quarta-feira às 9h30 e também tem o Flamengo pela frente no próximo sábado, né? Esse jogo acontece às 9 horas fora de casa, então, nesse próximo dia 23. E também o pessoal aí falando muito do mercado da bola do Palmeiras, né? Com muita informação sobre o Nino, também a chegada do Barbosa e também, né? O Danilo aí que pode chegar ao Palmeiras. O Palmeiras que pode dar um chapéu, então, no Flamengo aí por esse baita reforço. E ele que é esse Palmeiras. Então, o Palmeiras sai na frente do Flamengo e ganha vantagem por Danilo. Volante não participou do jogo mais recente do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então ele ainda não completou os 12 jogos, né, pelo Campeonato Brasileiro, então ele poderia ser transferido aí para o Palmeiras, né, para seguir aí o restante da temporada, se o Palmeiras conseguir aí cobrir, né, os valores aí oferecidos pelo Flamengo, que é o que fala a informação aqui, que o Palmeiras está disposto a cobrir qualquer valor, né, acima do que for oferecido no futebol nacional. Então o Palmeiras é um dos times interessados na contratação do Danilo, volante do Botafogo e também da seleção brasileira. A novela ganhou um novo capítulo após o atleta ficar de fora do jogo mais recente do Botafogo. De acordo com Bruno Andrade da ESPN, apesar do Flamengo fazer contatos por Danilo, o Alviverde avisou que irá cobrir a proposta. Anteriormente, Rubro Negro procurou o staff do jogador e até apresentou alguns valores. Nos bastidores do mercado da bola, a presidente do Palmeiras tomou a frente na condição do volante e avisou que cobrirá qualquer proposta feita por algum clube do futebol brasileiro. Dessa maneira, segundo Bruno Andrade, o Flamengo esfria o interesse, o fato que favorece o Palmeiras. Tem informação aí que saiu, né, sobre o Danilo aí, que o Palmeiras irá cobrir qualquer proposta, né? A Leila Pereira já falou que irá cobrir qualquer proposta oferecida pelo jogador. Eu vou ficando por aqui, deixe sua opinião aqui nos comentários e eu volto aí no próximo vídeo com mais informações do Palmeiras aqui para vocês.